Mateus capítulo 4, versículo 18. Assim diz a palavra do Senhor. E Jesus, andando ao longo do mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e seu irmão André, que lançavam a rede ao mar, pois eram pescadores. E disse-lhes: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então eles imediatamente deixaram as redes e o seguiram. Passando mais adiante, viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e o seu irmão João, no barco com o seu pai Zebedeu, consertando as redes. E os chamou, e imediatamente também deixaram o barco e seu pai, e o seguiram. Coloca a mão no seu coração. Diga assim comigo: Senhor meu Deus, eu estou na tua casa para ouvir a tua voz. Fala comigo, segundo a minha necessidade. Em seu nome eu oro. Amém. Aplauda Jesus, toma o teu assento. Jesus, andando ao longo do mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, seu irmão André, que lançavam as redes no mar, pois eram pescadores. E disse-lhe: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. E eles imediatamente deixaram as redes e o seguiram. Passando um pouco mais adiante, viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e o seu irmão João, no barco com seu pai Zebedeu. E eles estavam consertando redes. E os chamou, e eles também imediatamente deixaram o barco, o seu pai, e o seguiram. Jesus aqui, ele está caminhando pela praia. E o primeiro detalhe dessa mensagem é isso aqui: Jesus está caminhando pela praia sozinho. Diga comigo, sozinho. Não tinha ninguém com ele. Isso aqui já é um grande aprendizado para mim e para você, porque às vezes nós vamos precisar andar sozinho. Vai ter momentos que nós vamos ter que encarar as praias da vida, porque escuta o que eu vou te falar: uma hora ou outra, mais cedo ou mais tarde, as praias da vida chegam, e não vai ter ninguém do seu lado. Mas glória a Deus por isso, sabe por quê? Você estar sozinho também não é tão ruim assim, é bom e faz bem. Porque quando nós estamos sozinhos, geralmente nos momentos que nós estamos sozinhos, nós vamos passar a refletir sobre várias coisas da nossa vida. Quando nós estamos sozinhos, por exemplo, a gente começa a refletir que tipo de pessoa nós temos sido. Quando nós estamos sozinhos, nós começamos a refletir o que nós temos feito e também o que nós temos deixado de fazer, porque o próprio Espírito Santo nos leva a refletir sobre isso. E também a gente reflete sobre aquilo que a gente pode melhorar e que tipo de pessoa nós poderemos ser lá na frente. E Jesus, por várias vezes, ele fez questão de andar, de caminhar sozinho. E nessa ocasião aqui, ele está caminhando na praia, quando de repente ele vê dois irmãos. Preste atenção nisso. Jesus olha e ele vê dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e o seu irmão André. E os dois estavam fazendo algo aqui que chamou a atenção de Jesus. Sabe, tem algumas coisas que a gente faz que chamam a atenção de Jesus. Eles estavam fazendo algo que chamou a atenção de Jesus. E quando Jesus olha para eles, Jesus identifica o que eles são, por causa de algo que eles estão fazendo. A Bíblia diz que eles estavam lançando as redes do mar. Por quê? Porque eles eram pescadores. Então Jesus identifica o que eles são, quem eles são, a partir do momento que ele vê aquilo que eles estão fazendo. E vou bem devagar que você precisa entender isso aqui. Aqui a palavra já está dizendo para mim e para você: aos olhos daquele que nos observa, aquilo que nós fazemos revela para ele claramente quem nós somos. Vou repetir:
aos olhos daquele que está nos observando, aquilo que a gente anda fazendo, revela claramente para Ele quem nós somos. Ou seja, as nossas atitudes revelam muito mais sobre nós do que as nossas palavras. As nossas atitudes revelam muito mais sobre nós do que as nossas palavras. A minha, as suas, a nossa palavra, as nossas palavras nunca falarão mais alto do que as nossas atitudes. É como uma pessoa que está vindo na igreja e ela está sentindo a presença de Deus, e Deus está falando com ela, desce as águas, se batiza. Ela sabe que é o mandamento de Jesus. Marcos 16:16 está escrito, Jesus disse, aquele que crê em mim e batizar será salvo, quem não crê será condenado. É uma afirmação, palavra de Jesus. Então a pessoa sabe que é um mandamento de Jesus, e que se amanhã ela morrer e ela não tiver batizado, para o céu ela não vai. Não vou nem entrar em detalhe, não preciso falar o resto. É Jesus que afirmou, todo aquele que crê e batizar será salvo, quem não crê será condenado. Pastor, mas eu creio em Jesus. O problema não é o pastor acreditar que você crê em Jesus. Que você crê, tudo bem, mas talvez você ainda não tomou a atitude que vai revelar para ele que realmente você crê nele. Porque você percebe o que o versículo fala? Todo aquele que crê em mim e batizar será salvo. Ou seja, se eu creio, eu batizo, porque a minha atitude vai revelar muito mais do que aquilo que eu falo. Eu faço uma ligação aqui agora com João 3:16, que Deus está colocando no meu coração agora. Deus amou o mundo de tal maneira, Ele falou, então prova, que dei o meu Filho unigênito, em atitude, dei o meu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O próprio Deus, Ele não só falou, mas Ele precisou mostrar em atitude. Aí a pessoa fala, eu creio em Jesus. Você crê, mas você não se batiza? O que é o batismo? Nas águas, é uma expressão externa. Eu mostro em atitude para Deus, uma expressão externa. Eu revelo para Ele através dessa expressão externa aquilo que aconteceu do lado de dentro. Quem está entendendo? E Jesus só identificou quem eles eram, que eles eram pescadores. Por quê? Porque eles estavam lançando as redes do mar. Deixa eu ser mais claro para você aqui, mais direto. Jesus está te observando. Ele está de olho em você, está de olho em mim. Então não importa onde você esteja também, porque a Bíblia diz que os olhos dele estão em todos os lugares. Ele não só te observa a hora que você está dentro da igreja, mas a hora que você sai da igreja, não importa onde você esteja. A Bíblia diz que os olhos dele estão em todos os lugares, e não para por aí. E o texto vai dizer, antes todas as coisas estão nuas e patentes, reveladas aos olhos daquele que um dia havemos de prestar contas. Então, aos olhos desse Jesus que nos observa, aos olhos desse Jesus que está te vendo, o que você faz no dia a dia, principalmente na obra dele, determina para ele, revela para ele quem você é. E além de revelar para ele quem você é, revela também, sabe o quê? O que você pode ser amanhã nas mãos dele. Aleluia. Simão e André estão lançando as redes do mar, e quando Jesus vê o que eles estão fazendo, Jesus agora começa a pensar sobre aquilo que eles estão fazendo, e sobre aquilo que eles podem fazer amanhã nas mãos dele. É pescador. Vou precisar de pessoas para pescar almas. Quem está entendendo? Então agora, por causa daquilo que eles estão fazendo, Jesus resolve fazer um convite para eles. Jesus vai dizer, olha, ei, vinde após mim. Eu estava te observando ali, eu vou precisar de você, vinde após mim. E olha que interessante, aqui no momento que Jesus convida eles para caminhar junto, aqui Jesus decide parar de andar sozinho. O que você está querendo dizer com isso, pastor? Aqui a palavra está ensinando o seguinte, que o tempo de andar sozinho também termina quando eu decido colocar alguém para caminhar comigo. O tempo de andar sozinho, ele termina a partir do momento que eu decido colocar alguém para andar comigo. Porque tem gente que vive sozinho no isolamento porque quer. Eu escolho com quem eu quero me relacionar. Quem está entendendo? Eu determino quem vai andar comigo. É sobre isso que eu quero falar. Jesus aqui olha para Simão e André, faz um convite para mim. Qual é o convite? Vinde após mim.
E olha o que ele está dizendo para alguém aqui hoje: vem caminhar comigo. Vinde após mim. Eu vou andando, você vem andando atrás. Vinde após mim. Vem caminhar comigo. Vem se relacionar. Vem andar junto comigo a partir de hoje. Sabe por quê? Porque eu tenho observado você ultimamente. Eu tenho visto tudo que você tem feito. E o que você tem feito tem revelado para mim quem você é. E também o que você pode ser daqui a pouquinho nas minhas mãos, o Senhor está dizendo. Eu tenho visto tudo que você faz. E é de pessoas como você que eu estou procurando, que eu vou precisar aqui para conquistar muitas almas. Vem andar comigo e eu farei de vocês pescadores de homens. Repare que além do convite tem uma proposta então. Jesus faz o convite. Qual é o convite? Vinde após mim. E em seguida ele lança uma proposta: se você aceitar o convite e vir após mim, eu farei de vocês pescadores de almas. Diga glória a Deus. E a Bíblia diz que na mesma hora, olha que interessante, Jesus não estava com nada sobre as mãos, riqueza, nada. Visivelmente Jesus não tinha nada para oferecer. Jesus faz o convite, faz uma proposta, e a Bíblia diz que na mesma hora eles descem do barco, deixam as redes e começam a andar com Jesus. Vocês me seguem, por consequência disso eu farei de vocês algo muito maior do que aquilo que vocês possam imaginar. Eu vou fazer de você pescadores de almas. Mas a pergunta que fica na mente é: como pescar sem rede agora? Porque eles estão caminhando com Jesus, mas deixaram os barcos e as redes lá atrás. E Jesus está dizendo que eles vão ser pescadores de homens. Como pescar sem rede? Entenda isso. Jesus daqui está querendo fazer deles agora exatamente aquilo que eles usavam. Meu Deus. Porque agora eles vão ser a própria rede. Sabe, eu não sei o que você fazia antes de Jesus te chamar. Eu não sei o que você fez até antes de Jesus chamar você. Mas Ele quer usar o teu passado para somar para a obra dEle, agora, no presente e no futuro. É isso que a palavra está dizendo aqui. Ele quer fazer de você uma rede. Para quê, pastor? Para resgatar pessoas, começando pela tua família. Ele quer usar você para pescar gente assim como você, começando pela tua família. Jesus quer fazer de você um ganhador de almas. Porque talvez você está vindo para esse lugar, você está sendo tremendamente abençoado, a tua vida está mudando, mas dentro da tua casa, no meio da tua parentela, talvez tem pessoas indo para o inferno. Sabe, para pescar almas para Jesus, você não precisa de rede. A única coisa que você vai precisar é estar disposto a ser uma rede nas mãos dEle. Porque é Ele que vai te usar, é Ele que vai capacitar você. E olhando daqui de cima eu consigo ver várias redes. Aqui está uma rede, ó. Outra rede. Olha lá outra, lá no fundo ali, ó. Mais uma ali. Olha quanta rede. Eu vejo tarrafas espalhadas aqui na igreja. Muitas redes. Aleluia. E é como se Jesus dissesse assim: você com a sua redinha, você pesca peixe, mas você nas minhas mãos, eu pesco gente como você. Eu pesco almas. Você é a minha ferramenta de pescaria, o Senhor está falando. Oh, aleluia. Vou repetir: você é um instrumento dele, um instrumento de pescaria dele. Ah, meu irmão, Jesus, ele precisa de mim, Ele precisa de você para quê? Para alcançar as almas. E se você aceitar esse convite e a proposta dele, Ele está dizendo para você: se você aceitar, eu vou te capacitar, eu vou te lançar, eu vou te enviar, eu vou colocar palavras na sua boca, e você vai alcançar muitas almas. Repito, começando pela tua família. Oh, aleluia. Jesus vê os dois jogando as redes, identifica quem eles são, que eles são pescadores. Em seguida faz um convite, depois do convite lança a proposta: vinde após mim e eu farei de vocês pescadores de homens. E a Bíblia vai dizer que imediatamente, deixando as redes, eles o seguiram. E olha que interessante aqui: e seguiram Jesus. Na continuação do texto vai dizer: indo um pouco mais adiante, mais uma revelação aqui, indo um pouco mais além, ou seja, avançando um pouco mais. Olha o que Deus está falando aqui. A pergunta que talvez está na tua mente é: como eu conseguiria ir um pouco mais além de onde eu já estou?
Como que eu consigo avançar um pouco mais do que eu já avancei até agora, pastor Danilo? Sabe como? Com Jesus. Com Jesus você consegue avançar muito mais do que você imagina. Mas se você fizesse essa pergunta para Jesus, sabe o que ele responderia? Você consegue ir um pouco mais longe, avançar um pouco mais, e mais adiante de onde você já foi, sabe como? Escolhendo as pessoas certas para caminhar do teu lado. E Deus trouxe alguém aqui hoje para dizer isso para você: cuidado com as suas escolhas. Porque a verdade é uma só, igreja. Se eu não estou avançando, se eu sinto que eu estou parado, se eu sinto que eu não estou avançando, com certeza é porque eu tenho me relacionado com pessoas erradas. Porque sempre que eu me relaciono com pessoas erradas, eu paro de avançar. Eu estou pregando para alguém aqui hoje que você está se sentindo exatamente assim. Por mais que você tenha se esforçado, você não tem visto o resultado. Você tem buscado a Deus, você tem buscado a palavra, você tem orado, jejuado. A sensação que você tem é que você está numa espécie de esteira. Você caminha, caminha e você não sai do lugar. Sabe o que é isso? Escolhas de relacionamentos errados. E o Senhor está falando para você hoje: já era para você ter avançado muito mais e há muito tempo. Já era para você estar bem mais à frente, mas você insiste em se relacionar com pessoas erradas. E sabe o que ele está dizendo? Eu estou muito afim, eu quero levar você um pouco mais adiante, mas você precisa começar a acertar nas suas escolhas. Tem alguém aqui dentro que você entrou por aquela porta ali hoje, e você está pensando, você pensou exatamente assim: eu quero ver se esse Deus fala mesmo. Ele fala, inclusive ele está falando que essa situação que você está enfrentando agora, nessa área da tua vida, nada mais é do que fruto das suas escolhas erradas. Isso que você está passando agora foi fruto de uma decisão errada que você tomou um pouco lá atrás, um tempo atrás. Porque as suas escolhas hoje definem o seu futuro amanhã. E da mesma forma, todos os problemas que a gente enfrenta, se você for analisar, é fruto de uma escolha, de uma decisão errada que nós tomamos há um tempo atrás. Mas não tem nada perdido também, porque Lamentações capítulo 3, no verso 39, o Senhor fala: do que se queixa o homem vivente? Dos seus próprios pecados? Das suas escolhas erradas? Examine, pois, os caminhos que tem andado e volte a mim com arrependimento. Sabe o que ele está falando? Vocês estão se queixando do quê? Do que vocês reclamam? Dos seus próprios erros, dos seus próprios caminhos errados que vocês tomam? Examine os caminhos que você tem andado, se arrependa e volte a mim, e eu mudo a tua história. Arrependimento, é isso que Deus está falando. Mas Deus tem uma proposta para você, e a proposta é para te levar um pouco mais adiante. Diga glória a Deus por isso. Mas você não vai conseguir avançar enquanto você não acertar nas suas escolhas. Cuidado com as suas escolhas hoje, porque elas vão definir o seu futuro amanhã. Se você escolher errado, você vai fracassar novamente. É isso que Deus está falando. E Ele está falando diretamente com uma pessoa agora. Se você escolher errado, você vai fracassar novamente. Por isso não faça nada sem a direção de Deus. E quando Deus te der uma direção, você entender que é com você que Ele está falando, não volte atrás. Então somente obedeça. Alianças certas vai fazer você avançar e crescer. Grave isso, vou repetir: alianças certas vai fazer você avançar e crescer. Alianças erradas vai fazer você ficar parado, estacionado, e olhe lá, se não fizer você voltar a retroceder lá atrás. Está na hora de começar a fazer escolhas certas, se aliançar com as pessoas corretas. Só quem quer avançar esse ano, dá glória a Deus aí, deixa eu ver. Quase todo mundo. Então comece a avaliar quais são as pessoas que estão caminhando do seu lado. Primeira coisa que você tem que analisar é isso: quem são as pessoas que você mesmo está colocando para caminhar com você? Porque escuta o que eu vou te falar, você precisa ter do seu lado pessoas que se aproximam de você por aquilo que você é, e não por aquilo que você pode proporcionar para elas. Já passou da hora de você entender isso. Você precisa colocar do seu lado pessoas que te amam como você é.
com todos os seus defeitos e com todas as suas qualidades. Quem está entendendo, diga amém. E o texto diz mais, ó, indo um pouco mais adiante, viu outro barco. Diga comigo, outro barco. E olha que interessante, dentro desse outro barco estava Tiago e o seu irmão João, filho de Zebedeu, que no caso aqui é o dono do barco. Mas o que chamou a atenção de Jesus não foi nem o dono do barco, não foi nem Zebedeu. O que chamou a atenção de Jesus foi os dois filhos dele. Por quê? Porque eles estavam fazendo algo. E o que eles estavam fazendo chamou a atenção de Jesus. Os dois atrás estavam lançando as redes no mar, e esses daqui estavam consertando rede. E aqui eu vou entrar no centro da mensagem. Eles estavam consertando a rede, e aquilo ali chamou a atenção de Jesus. Jesus vai olhar para Tiago e João e vai dizer assim, ó, me segue. Apenas isso. Teve um convite, mas não teve proposta, que nem lá atrás. Ele falou, me segue. Repare, olha só, com eles não tiveram proposta. Ele falou simplesmente, me segue. No barco anterior, Jesus faz um convite para Simão e André. Em seguida lança a proposta. Jesus diz para eles, me segue, se vocês me seguirem, eu vou fazer de vocês pescadores de homens. Agora no barco da frente, só tem o chamado, só tem o convite, me segue. E é chocante isso aqui, porque é interessante demais, porque mesmo sem proposta, o texto diz que na mesma hora, eles se despedem do pai, Zebedeu, pediu a bênção para o pai, deixaram as redes que estava consertando e seguiram Jesus. Aceitaram o chamado. Vou repetir, aceitaram o chamado. Repare que aqui não tem proposta, Jesus só falou me segue. Aqui foi algo assim muito poderoso, foi como se fosse Abraão, que ouviu a voz de Deus, sai da tua casa, da tua terra, do meio da tua parentela, e vai para uma terra que eu ainda vou te mostrar. Mas não tem destino? Não, vai andando, conforme você for andando e me obedecendo, eu vou revelando o próximo passo. Ou seja, ele saiu sem saber no que ia dar. Por que Abraão fez isso? Porque ele sabia quem estava falando com ele. Você sabe quem está falando com você. Você sabe quem está falando com você hoje. Você sabe que não é o pastor Danilo que está falando aqui. Eu sou apenas um instrumento. Mas é o próprio Deus que está falando diretamente com você. E a Bíblia diz que Tiago e João só pediram a bênção do Pai e foram embora seguindo Jesus. E detalhe, Tiago e João foram andar com Jesus, mas eles não levaram, olha a outra revelação aqui, eles não levaram as redes que eles estavam consertando. Por que será que eles levaram as redes que eles estavam consertando? Afinal, era a profissão deles, consertar a rede, era o que eles faziam, eles estavam com ela na mão. Por que será que eles não levaram? Porque aquilo que você faz, ou aquilo que você fazia antes do chamado de Jesus na sua vida, você não deve trazer para dentro do chamado, para dentro do ministério, quando Jesus te chama, porque senão vai dar problema. Quem está entendendo, diga amém. E sabe por quê? Porque o chamado tem pressão. O chamado tem pressão. Você que tem um ministério, entende muito bem o que eu estou falando. E você que tem um chamado, escute bem o que eu vou falar com você aqui. Abre o seu olho para que você não venha se envergonhar. O chamado tem pressão. Nunca trague para dentro do chamado aquilo que um dia você fazia antes do chamado de Jesus. E não é só no ministério não. O chamado de caminhar com Jesus traz pressão. Porque se você trouxer as coisas de antes para dentro do chamado, você como rei de uma hora não vai aguentar. Mais cedo ou mais tarde você vai se romper. Por quê? Porque o chamado por si só, ele já traz uma pressão. Agora redobra a tua atenção aqui. Vamos recapitular e eu já vou entrar onde Deus mandou falar com você aqui. Só para recapitular, encaminhar aqui já para onde eu preciso, para finalizar. Jesus está andando na praia, ele avista Simão e André, dois irmãos, lançando a rede no mar. E quando ele vê eles lançando a rede, já identifica quem eles são, por causa daquilo que eles estão fazendo. Jesus faz um convite para eles, e logo em seguida uma proposta, dizendo, vinde a mim, e se vocês vierem, vou fazer de vocês pescadores de homens. Na mesma hora, eles abandonam a rede, abandonam o barco e decidem caminhar e seguir com Jesus. Agora eles são as próprias redes, diga glória a Deus. E aí indo um pouco mais adiante, Jesus avista outro barco, onde tem dois irmãos também, Tiago e João, filho de Zebedeu. E eles estavam consertando rede. Jesus vê eles consertando rede e diz, me segue. Já que vocês consertam rede, eu vou precisar de vocês nas minhas mãos um pouquinho mais lá na frente. Porque agora eu tenho duas redes andando comigo.
Vocês consertam rede? O que vocês estão fazendo já tem um chamado específico te aguardando. Vocês consertam rede, então lá na frente eu vou precisar de vocês, porque agora eu tenho 2 pessoas que são rede andando comigo. Então veja bem, baseado naquilo que você faz, Jesus tem um chamado específico para você. Sabe o que é isso aqui? É reino de Deus. Algumas pessoas são chamadas para ser rede e outras pessoas são chamadas para consertar a rede. Estou pregando para alguém que por muito tempo você cumpriu o seu papel como rede. Você pescou muitas almas para Jesus já. Você já falou muito do amor de Jesus para muita gente. Você trouxe pessoas para a igreja. Mas talvez essa pescaria, talvez essa tentativa de pescar, até no meio da família, te machucou. E você como rede agora, está se sentindo uma rede rompida. Mas eu venho aqui essa noite dizer para você que isso faz parte da pescaria. Porque o peixe muitas vezes vai se bater mesmo. Ele vai querer voltar para o rio de água suja, de onde ele estava antes. Ele vai querer voltar para o charco de lodo, do lamaçal do pecado. Ele vai querer voltar. E normalmente isso vai nos cansar, nos frustra, sabe? Esse tipo de coisa nos magoa, nos machuca. E aqui Deus começa a falar com alguém. Esse tipo de coisa nos frustra, nos arrebenta, nos rompe. Mas não precisa se preocupar com isso não, sabe por quê? Porque o mesmo Jesus que te chamou para ser rede, Ele também chamou alguns para ser agulha na sua vida. Para te ajudar, para te ajustar, para te consertar, para te fortalecer. E se você não entendeu ainda, é para isso que você veio aqui hoje. Ele moveu você estar aqui, porque você está como uma rede rompida, mas essa palavra é a linha que você precisava. E Ele vai costurar você hoje, até o final dessa mensagem, Ele vai fortalecer você. Uns são chamados para ser rede, outros são chamados para consertar a rede. Eu estou pregando para alguém aqui hoje que você já recebeu um chamado de Jesus. Você já recebeu uma proposta de Jesus, mas devido à pressão do chamado, à pressão do dia a dia, não só na igreja, mas lá na sua casa, no seu trabalho, porque junta tudo. A pressão é de todos os lados, amém? Quem sabe você não entrou por aquela porta ali hoje, se sentindo uma rede rompida, rasgada. Você acabou se machucando, sabe? Nessa tentativa de pescar e tentar ajudar as pessoas, talvez até na própria família, você acabou se machucando, você se arrebentou. E não estou nem falando só de ministério aqui não, porque na tentativa de ajudar pessoas no dia a dia, a gente se machuca, sim ou não? É porque às vezes a gente vai na maior das boas intenções, porque quer ver a pessoa ser ajudada, porque quer ver a pessoa crescer, mas às vezes a gente quer ajudar, mas a pessoa não quer ser ajudada. E isso machuca a gente, isso nos frustra. Se a pessoa não quer, não é você que vai fazer. Deus trouxe alguém para ouvir isso aqui hoje. Se a pessoa não quer, não é você que vai fazer. Se a pessoa não quiser, na verdade, nem Deus pode fazer. Ô pastor, mas Deus não é poderoso para fazer tudo? É, mas Ele não pode voltar atrás da palavra dEle também. Não é que Ele não pode fazer porque não tem poder para isso. Ele não pode voltar atrás da palavra dEle. E tem algo que Ele nos deu chamado livre-arbítrio. E se eu falar, Senhor, eu quero, tudo bem. Se eu não quero, Ele não pode voltar atrás da palavra dEle. Ele nos deu. E se você não entender isso aqui, ó, você vai se romper, você vai se frustrar todas as vezes. E outra coisa, Jesus manda falar para alguém que está aqui, ó, não é um rompimento que deu na sua rede que vai desqualificar você diante de mim, de tudo aquilo que você já fez um dia. Ele está falando, eu estou te observando, eu tenho visto tudo que você tem feito. É isso mesmo, Deus tem visto tudo que você tem feito para muitas pessoas, inclusive para a obra dEle. Olha quanto peixe você já pescou lá atrás. Olha quantas pessoas você já ajudou. Pessoas que estavam mal e hoje estão bem. Por quê? Porque você ajudou. Então para que pensar em desistir? Quem mandou você parar? Você não vai parar. Porque eu não vou deixar. Não é porque você teve um rompimento na tua rede que vai desqualificar tudo aquilo que você já fez de bom. Porque eu te conheço, o Senhor está falando. Eu sei muita coisa boa que você já fez. Deus tem visto, sabe, o que você tem feito para muitas pessoas, inclusive para a obra dEle. Você pode estar aí se sentindo agora uma rede machucada, uma rede rompida, mas do mesmo jeito que Ele chamou você para ser rede,
Ele chamou outros para ser agulha. Ele chamou outros para consertar a rede. Danilo, quem são agulhas? Agulhas são aquelas pessoas que te abraçam, sabe? Que cuidaram de você no momento que você mais precisou. Isso aí é pessoas que são agulhas na tua vida. São aquelas que vai colocar você no colo, sabe? No dia da frustração, dar umas costuradas em você, uma reforçada, liberar uma palavra que vai te levantar, que vai te colocar de pé. Isso aí é agulha na tua vida. São pessoas que consertam rede. Hoje, por exemplo, eu estou sendo agulha aqui para você. Já fui rede, já ganhei muitas almas também. Mas hoje, tem momentos que Deus nos usa como rede, vai ter momentos que Ele vai nos usar como agulha. Eu hoje aqui, estou sendo agulha na sua vida. E essa palavra, meu Deus, essa palavra é a linha que você precisava. Porque você entrou por aquela porta ali pensando talvez até em desistir de uma determinada área da sua vida. E essa palavra vem de encontro hoje. Essa linha que você tanto precisava aqui, ó, ela vem de encontro com você. Sabe para quê? Para te consertar, para te ajustar, para te reforçar, para te renovar, para te colocar de pé. Isso nunca vai acabar não, sabe por quê? Porque isso aqui é o reino de Deus em movimento. O que é isso, pastor? É um cuidando do outro. É assim que funciona. Hoje eu estou aqui, amanhã eu estou precisando de uma palavra de algum de vocês. E quantos de vocês aí de baixo, apesar de eu ser o pastor da igreja, não se engane quanto a isso, quantos de vocês já foram usados por Deus para me trazer uma palavra de consolo? Você nem imagina, que às vezes chegam uns áudios para a gente lá, ó, queria agradecer tudo que vocês fazem, não sei o quê. Aquele momento estava rompido, mas aquela palavra, aquele áudio veio como uma linha e levanta a gente, o ânimo volta. Então seja agulha na vida de alguém também. O irmão voltou do culto, liga para ele, vai atrás, procure saber se ele está precisando de ajuda. Às vezes como rede, ele se rompeu e a gente não sabe. Mas de repente fica, você viu, fulano não veio mais na igreja, hein? Quem sabe ele não está precisando de uma palavra. E essa palavra talvez está na sua boca. Seja agulha na vida de alguém. Eu estou como agulha aqui hoje, ó. Eu vim com essa linha especial, essa palavra preparada para ajustar você, para te fortalecer. Sabe qual que é o grande problema às vezes, igreja? É que às vezes tem rede querendo fazer o papel de agulha. Rede é rede, agulha é agulha. Você precisa entender o que Deus quer de você. Porque senão você vai viver quebrando a cara, vai viver se frustrando e vai falar, meu Deus, será que Deus tem um chamado para mim mesmo? Rede é rede, agulha é agulha. Entenda o que Deus quer de você. Tem rede querendo costurar outra rede, pensa no enrosco que vai dar. Rede com rede, vai dar um embaraço, meu irmão. É por isso que ele chamou alguns para ser rede e outros para desembaraçar a rede. Meu Deus, não vai dar certo. No ministério é cada um no seu chamado. Na empresa, pastor, cada um no seu quadrado. Quem está entendendo, diga amém. Você talvez entrou aqui hoje precisando de uma restauração. Você como rede, talvez você está se sentindo rompido, rompida. Já pensou até em desistir? Essa palavra vem como uma linha hoje para você. Sabe, eu posso até não ser uma rede como você que ganha tantas almas, mas Deus me levantou como agulha na sua vida. Sabe para quê? Para ajustar você, para tentar te consertar, para te animar, para te levantar, para te encorajar, para fazer você avançar. Chega de ficar parado, é isso que Ele está falando aqui. Deus trouxe você aqui hoje, sabe por quê? Porque Ele conhece as suas rupturas, e Ele quer consertar as suas rupturas. Porque quando a rede se rompe, já não dá mais para ter o resultado que tinha antes. E talvez você não está entendendo por que você está fazendo, não está vendo o resultado, você não percebeu, mas você como rede está rompida. As coisas acontecem, vem na tua mão, a hora que você vê, escapa. A rede está rompida. Por isso que chega uma hora que a rede precisa de um reparo. E é por isso que Ele trouxe você aqui hoje. Diga glória a Deus. Jesus está falando para você, não adianta você ficar se esquivando não, viu? Não adianta você ficar falando que isso não é mais para você. Ei, que negócio é esse aí de pescar gente, dar trabalho? Eu não quero saber mais disso não. Não quero me envolver mais com o ministério. Sabe o que Jesus está dizendo aqui? Você não tem muita escolha. Sabe por quê? Fui eu que te chamei como rede. É eu que determino, não é você que escolhe se é para você ou não.
Você não tem muita escolha. Fui eu que te escolhi como a minha rede. E eu, como te escolhi, te conheço. Eu conheço as suas dores. Ele está dizendo, eu conheço o teu choro, eu conheço os teus rompimentos. Eu sei do peso, meu Deus. Eu sei do peso que você tem carregado ultimamente, eu sei. E antes de te chamar, eu já te conhecia. Eu conheço todos os seus ferimentos, as suas rupturas do passado. Eu conheço as tuas mágoas, o Senhor está falando. Eu conheço essa mágoa que você fala para todo mundo que não tem, mas quando você fala o nome da pessoa, você muda até a fisionomia. Só falta a mãozinha virar para trás. Tem, porque eu te conheço. E o Senhor está falando para você, está na hora de se libertar disso. Eu conheço as tuas mágoas. Eu sei dos ressentimentos que você fica alimentando. As frustrações que você teve no passado, que não foram poucas. O Senhor está falando, eu te conheço, eu sei. As decepções que foram cravadas no teu coração. Cada palavra dura, hein? De ataque, humilhação, lembra? Acusação, o que mais doeu e dói, talvez até hoje é isso. As acusações de coisas que você nem fez. Eu conheço o teu coração. Eu te escolhi como a minha rede, eu te conheço. Eu sei dos traumas que você sofreu ainda na infância, na juventude. Eu sei dos seus complexos de inferioridade. Eu te conheço, minha rede. Quando você acha que não tem ninguém te vendo, eu estou lá, eu estou de olho em você. Eu vejo você às vezes na frente do espelho, se comparando com outras pessoas. Você não precisa disso. Eu te amo do jeito que você é. O que eu tenho para você é para você, o que eu tenho para outro é para outro. Você é único, você é única, você é especial. E foi para isso que eu trouxe você aqui hoje, minha rede. Para começar a semana te consertando, te fortalecendo, te preparando, dando uma ajustada em você, te estruturando. Sabe por quê? Porque essa semana eu vou começar a colocar algo de peso sobre você. Você tem que estar firme, fortalecido, porque o que eu vou colocar na tua rede é de peso. É algo considerável. E vou falar mais. O melhor lugar que você poderia estar é aqui, nas minhas mãos. Você poderia estar em qualquer outro lugar agora, porque surgiu a oportunidade de você não estar aqui hoje e você está em outro lugar, você decidiu estar aqui. O melhor lugar que você poderia estar é aqui hoje, nas minhas mãos. Você é a minha rede, eu não abro mão de você. Olha o que ele está falando. Jesus está falando para você, quem te chamou fui eu. Quem tirou você daquele barco furado lá, Simão, sabe, fui eu. Quem trouxe você para cá fui eu. Agora você acha que depois de tudo isso eu vou deixar você se romper facilmente assim? Não vai. Não vou deixar. Então não se preocupe não, sabe? O Senhor está dizendo para você, eu te lanço. Olha só, eu te lanço e eu te puxo. Eu te lanço e eu te puxo. Tem mais, a ponta da linha, a ponta da corda está nas minhas mãos. Sabe o que ele está dizendo? Ainda que não pareça, tudo está sob o meu controle. Está tudo sobre o meu controle, controle das minhas mãos. Você é minha rede, você é minha, moída, rasgada, arrebentada, cheia de crise, cheia de trauma, mas você é minha. Eu não abro mão de você. A sua família, os seus parentes podem até não entender você, mas eu te entendo. O teu marido, a tua esposa às vezes não te entende, eu te entendo. Quem te lança sou eu e quem te puxa sou eu. Sabe por quê? Porque eu sei o peso que você suporta. Por isso que eu não deixo nada nem ninguém controlar você. Eu tenho que te controlar. Eu te lanço, eu te puxo, porque eu conheço o teu limite. Eu fiz tua cruz, mas fiz teu ombro também. Eu sei o quanto você suporta. Meu Deus. E quando eu percebo que você realmente não vai suportar o peso, sabe o que eu faço? O que eu fiz hoje. Trago você para cá, uso pessoas como agulha para passar uma linha como essa em você, para te dar uma palavra, para te levantar, para te reforçar de novo. Eu quero finalizar essa mensagem dizendo algo para você. Redobra a tua atenção aqui. Deus quer te levar, esse é o desejo dele. Ele quer te levar um pouco mais adiante. Ele quer que você avance um pouco mais
do que aquilo que você já avançou. Agora entenda isso. Um pouco mais adiante, ó, indo ele um pouco mais adiante, eu pergunto para você, um pouco mais adiante, é muito ou é pouco? Quem acha que é muito, levanta a mão. Um pouco mais adiante. Quem acha que é muito, levanta a mão. Quem acha que é pouco? Jesus, ajuda eu. Não, vamos lá, não tem medo de errar não, gente. Vamos lá. Um pouco mais adiante. Quem acha que é muito, levanta a mão. Glória a Deus. Quem acha que é pouco, levanta a mão. Gente, tem 70% que não sabe nenhum dos dois. Eu vou nem falar que eu vou orar para você depois, porque então vai demorar muito. Um pouco, ó, redobra a tua atenção aqui. Um pouco mais adiante. É pouco. Já está falando, é um pouco mais adiante. O que Deus tem para você, olha o detalhe aqui, sabe o que significa? Está pertinho, é logo ali. É que às vezes a gente tem uma ótica errada, a gente quer olhar um pouco mais adiante, a gente só foca no adiante. Não viu que ele falou que é pouco? É um pouco mais adiante, ou seja, está pertinho, está logo ali, está chegando. Vou repetir, está chegando. É por isso que a pressão aumentou. Você não consegue entender isso? É por isso que você está sentindo a pressão do jeito que você está sentindo. O inimigo sabe que a tua vitória está chegando. E ele sabe que se ele não te parar agora, ele não vai te parar nunca mais. É por isso que a pressão aumentou. Você conhece a história de Jesus? A vitória de Jesus, a conquista dele seria a cruz. Quanto mais perto da cruz chegava, mais difícil ficava. A pressão aumentava, o sofrimento aumentava. Você está entendendo por que a pressão, pastor, cada dia que passa parece que fica pior. Está chegando. Um pouco mais adiante, está pertinho, está logo ali. Aleluia. Glória a Deus. Agora presta atenção. Qual será o motivo então, pastor, já que está tão perto, que eu não consigo avançar para alcançar aquilo que Jesus tem para mim? Deus te responde hoje. Já era para ter chegado. Não chegou ainda, sabe por quê? Erros na escolha de relacionamentos. Por isso que eu comecei falando sobre isso. Erro na escolha de relacionamentos. Quem você tem colocado para andar do seu lado, hein? Quem você tem colocado para caminhar com você? Quem você tem dado ouvidos, se aconselhado? Quando eu coloco as pessoas erradas para caminhar comigo, para ficar fermentando a minha cabeça, o caminho que deveria ser curto e fácil, se torna um trajeto longo e difícil. Porque eu começo a dar ouvidos agora a pessoas que não têm a mesma fé que eu, a pessoas que não estão no mesmo foco, no mesmo objetivo que eu. E agora eu estou dando mais valor dos conselhos daquela pessoa do que aquilo que Deus prometeu para mim. Quem está entendendo, diga amém. Vou repetir, um caminho, quando isso acontece, um caminho que seria curto e fácil, se torna um trajeto longo e difícil. Então saiba escolher quem são as pessoas que vão estar andando do seu lado. Olha o detalhe no começo da mensagem. Jesus, antes de escolher, ele estava fazendo o que, gente? Ele estava andando na praia. E ele não estava andando, primeiro que ele viu, ele escolheu. Ele estava andando, ele estava esperando um movimento de alguém. Ele estava observando, deixa eu ver. Eu preciso ver alguma coisa primeiro, para depois fazer a minha escolha. Jesus esperava as pessoas praticar primeiro. Ele estava passando e olhando para os dois. E quando ele viu eles tomando uma atitude, olha isso. Quando ele viu eles lançando a rede no mar, pela prática dele, pela atitude deles, Jesus identifica a qualificação dos dois. Pela atitude deles, Jesus fala, pronto, é eles que eu vou usar. Então entenda o que Deus está falando aqui, ó. Talvez não seja nem você que está preparado. Isso aqui é muito forte, hein? Talvez você já está do jeitinho que Deus quer. Já era para ter acontecido. Você já está preparado, já está pronto para ir mais adiante. Mas as pessoas que você escolheu para caminhar do seu lado, talvez não esteja preparado para ver você crescer e brilhar. O problema não é você, talvez nem seja você, é só a tua escolha. É que você está com pessoas do seu lado que, se Deus abrir a porta, você vai ter um coração tão bom. Dizer assim? Ou melhor, vou falar rasgado. Você é tão teimoso que, se Deus abrir a porta, você vai levar a pessoa que não é para levar para essa nova fase.
E aí vai dar problema na grande pesca lá na frente. Quem está entendendo? Não está longe o que Deus tem para você. Vou repetir, não está longe o que Deus prometeu para você. A palavra está dizendo um pouco mais adiante, está perto, mas entenda isso, você só vai viver o que Deus tem para você, o que Deus tem para a sua família, para o seu casamento, você só vai viver o que Deus tem para a sua área sentimental, financeira e principalmente para o seu ministério, quando você fizer escolhas certas. Alguns entraram por aquela porta de hoje precisando de uma restauração. E talvez em várias áreas da sua vida, não é uma só não. A rede foi rompida em vários lugares, em várias áreas. E é para isso que Deus trouxe você aqui hoje. Porque o mesmo Jesus que chamou você como rede, Ele me levantou como agulha. E essa noite eu pego essa linha aqui, ó, essa palavra. E através dessa palavra o Senhor vai costurar você hoje. Ele vai te reforçar, Ele vai fortalecer você. Preste bem atenção. Fica de pé no seu lugar em nome de Jesus. Você que precisa de um reparo, de um reforço, de um ajuste, de uma restauração, porque o rompimento foi tão grande que você precisa desse respaldo agora. Você vai colocar a mão no seu coração. Eu não vou pedir nem para você vir para frente, que a gente nem tem espaço para isso mais. Mas Deus, Ele vai visitar você onde você está. Porque você é a rede dEle. Você entrou ali por aquela porta rompida, pensando em parar, em desistir. Mas Ele está falando, você não vai parar. Você só vai parar o dia que eu mandar. Eu não mandei. Espírito Santo de Deus, o Senhor vai trazer uma unção de renovo aqui, Pai. Esse homem, essa mulher, ou melhor dizendo, essa rede que foi rompida, que foi rebentada, Senhor. As linhas estão embaraçadas, mas essa noite, pelo poder da sua palavra, pelo amor que o Senhor tem por eles, o Senhor vai desembaraçar essa rede hoje. Porque essa rede aí já pescou muita alma, Senhor. Já fez muita coisa boa. E em nome de Jesus que eu te peço agora, vai entrando com a tua providência, Pai. Eu não sei o que causou o rompimento nessa rede. Talvez foram palavras que frustraram essa pessoa, palavras de ataque, de humilhação. Mas o Senhor cura a tua alma hoje. Ele está dizendo para você, vai tirando agora, vai renunciando do teu coração tudo que não provém de mim. Vai tirando a mágoa agora. Começa a liberar o perdão aí onde você está. Começa a liberar o perdão agora. Isso, para essa pessoa aí que você fala, essa pessoa não merece o meu perdão. Você nunca mereceu o amor de Deus também. E Deus está falando, você nunca mereceu que o meu filho morresse na cruz por você. E ele morreu porque você precisava. Não é questão de merecimento, é questão de necessidade. Eu tenho que levar você para uma nova fase, mas eu não posso levar você para essa fase com esse coração sujo assim. O que eu tenho que colocar na tua rede é algo de peso, é algo grande que eu vou fazer. E se você não tirar isso do teu coração agora, chegar lá na frente, a rede vai romper de novo, e você vai perder a pesca maravilhosa que eu tenho preparado para você. Poder de Deus, vai tocando agora, Senhor, nos quatro cantos dessa igreja, e vai falando com Ele agora. Vai falando com Ele agora. Demônio, você que se levantou um dia também para parar essa rede, é com você que eu estou falando agora, hein? Não importa a legalidade que eles te deram, por palavras, por pensamentos, por atitudes, toda obra contrária caia por terra agora. Eu coloco os filhos de Deus em liberdade agora. Eu coloco essas redes em liberdade, para avançar, para romper, para se realizar em cada área da vida deles. Você não toca mais nessa pessoa. A partir de agora, eu coloco eles debaixo do esconderijo do Altíssimo. Senhor Jesus, eis aqui as tuas redes, Senhor. A linha já foi lançada, o Espírito Santo já costurou, já emendou o que precisava ser emendado. Então, em nome de Jesus, que essa semana seja uma semana de grandes resultados na vida do teu filho, da tua filha. Você como rede agora, levante suas mãos aos céus. Diga, Senhor, eis-me aqui,
Faça de mim a tua rede. Me leva, Senhor, para onde o Senhor quer me levar. Me transforma. Faça de mim o seu instrumento de pescaria, na minha família, no meu trabalho, aonde eu estiver. Que o Senhor possa me usar, em nome de Jesus. Aplauda Jesus.